Vídeo apresentado à Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, como exigência parcial para obtenção do grau de Tecnólogo em Gestão Empresarial, sob a orientação do professor mestre Marcos Antônio Canhada. Elaborado pelas alunas Giane Colognesi Cruz, Letícia Oliveira Santos e Vanessa Rodrigues Agostinho. Tendências para o Brasil na OPEP e a variação do preço da gasolina na economia nacional. Por conta do petróleo do pré-sal, muitas empresas estrangeiras estão de olho no Brasil e trazem para o país novas tecnologias, capacitação profissional e grandes oportunidades para a indústria, o que, consequentemente, proporcionam diversos empregos. Atualmente, o petróleo ganhou grande destaque em diversos meios de comunicação, o que vem aumentando o interesse das pessoas sobre o tema. Essa realidade, junto com a grande demanda de energia no mundo, coloca o Brasil em uma posição estratégica em relação aos outros países. Com base na concepção de que o Brasil possui uma reserva de petróleo considerável, principalmente após a descoberta do pré-sal, muitos se perguntam: por que o Brasil não é um membro da OPEP? Se o Brasil é autossuficiente em petróleo, por que importa tanto combustível e por que os preços são tão altos? Quais são as possíveis propostas para que o preço da gasolina possa diminuir no Brasil? E são essas as questões que iremos abordar a seguir. Por que o Brasil não é um membro da OPEP? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, é uma organização permanente e intergovernamental. Foi criada na Conferência de Bagdá, em setembro de 1960. Inicialmente, a organização era composta por 5 países membros definitivos: Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Mas com o passar dos anos, mais países começaram a fazer parte do grupo. A OPEP tinha sua sede em Genebra, na Suíça, e em setembro de 1965 foi transferida para Viena, na Áustria. O principal objetivo dessa organização é coordenar e unificar a política do petróleo entre os países membros, para assim garantir preços justos e estáveis para todos os produtores de petróleo. Uma oferta que seja eficiente, econômica e regular para os países consumidores e que tenha uma justa remuneração de capital para aqueles que investem na indústria. Atualmente, 12 países são membros da OPEP. São caracterizados por serem democracias não consolidadas, especialmente os países árabes da organização. Porém, existem diferentes aspectos econômicos, sociais, culturais e religiosos entre eles. Algo comum entre os membros da OPEP é o fato de serem grandes exportadores, ou seja, são nações pequenas com reservas gigantes e que acabam abastecendo boa parte do resto do mundo. O que é muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que, embora produzam mais petróleo do que qualquer membro da OPEP, consomem toda a sua produção internamente e ainda precisam importar mais petróleo. Esses fatores ajudam a explicar o motivo dos Estados Unidos e outros grandes produtores, como a Rússia, Canadá e até mesmo o Brasil, não serem membros da OPEP. Quando o quesito é produtividade, o Brasil não fica muito atrás dos membros da OPEP. Em 2018, o Brasil foi o maior produtor de petróleo da América Latina. Além disso, as maiores descobertas de petróleo dos últimos anos vieram das bacias do pré-sal, junto com o potencial de aumentar significativamente a produção de petróleo do Brasil. Porém, 91% da produção de petróleo do país é encontrada no mar, em águas muito profundas, o que acaba prejudicando, pois tamanha profundidade acaba por muitas vezes sendo inacessível, devido ao alto custo operacional e de investimentos em tecnologias para a exploração. As dificuldades para o Brasil extrair todo o potencial das riquezas do petróleo são grandes, e não apenas os problemas relacionados à tecnologia. Os desafios envolvem também dimensões econômicas e tributárias.
Se o Brasil é autossuficiente em petróleo, por que importa tanto combustível e por que os preços são tão altos? Há 20 anos, o petróleo brasileiro era constituído, em sua maioria, de importações. Após a descoberta das novas jazidas de petróleo na camada do pré-sal, a produção brasileira teve um crescimento exponencial e atualmente produz mais de 2 milhões de barris por dia, ocupando a primeira posição na América Latina e está entre as 20 maiores produções de petróleo no ranking mundial. Com um volume tão grande de petróleo extraído das suas jazidas, em tese o Brasil seria capaz de atender a demanda nacional por combustíveis, porém o país ainda não se tornou independente da importação do petróleo, por diversas razões, tanto econômicas quanto técnicas. Existem diferentes tipos de petróleo pelo mundo, tanto em questão de densidade quanto em classe de hidrocarbonetos. O petróleo leve possui cadeia de carbono menor e mais fácil de ser quebrada, ideais para a produção de gasolina e outros derivados nobres. O petróleo brasileiro é em sua maioria do tipo pesado, mais denso, com cadeia de carbono maior e mais difícil de refinar. É utilizado principalmente para fazer asfalto e combustível de máquinas. As refinarias brasileiras precisam misturar o óleo pesado nacional com o óleo leve importado para conseguir refinar. Por isso, a Petrobras acaba exportando o petróleo pesado excedente e importando o óleo leve para fazer a mistura. O problema é que o óleo pesado é mais barato do que o leve. Com isso, a Petrobras recebe menos com a exportação do que gasta com a importação, porque o custo para importar os óleos leves e seus subprodutos manufaturados é mais elevado. Outro motivo para o número elevado de importações é o alto custo para refinar e extrair derivados nobres do petróleo brasileiro. A maioria das refinarias brasileiras foram construídas nos anos 90, antes do Brasil começar a explorar suas grandes reservas de petróleo pesado, e não estão preparadas para refinar o óleo extraído nas refinarias do país. Após a nova política de preços da Petrobras, que entrou em vigor no ano de 2017, a concorrência na distribuição de combustíveis vem aumentando consideravelmente. Até 2017, a Petrobras subsidiava o preço dos combustíveis, inviabilizando a entrada de competidores no mercado de distribuição. Mas desde então, o preço varia conforme o câmbio e o preço internacional do barril, o que faz com que alguns distribuidores deem preferência aos combustíveis das refinarias do exterior. O vasto território brasileiro favorece a importação do combustível para algumas distribuidoras, pois o alto custo do transporte das refinarias nacionais até as distribuidoras mais distantes desestimula o consumo do combustível nacional. Por exemplo, ao analisar a logística de distribuição de gasolina no Maranhão, vemos que é financeiramente mais vantajoso importar o combustível de alguma refinaria norte-americana do que transportar o combustível do sudeste do Brasil, que é onde estão concentradas refinarias da Petrobras. Quais são as possíveis propostas para que o preço da gasolina possa diminuir no Brasil? A composição do preço final da gasolina paga pelo consumidor é composto por 10% para o lucro da distribuidora ou revendedora, 13% equivalente ao custo do álcool adicionado à gasolina, 45% correspondem aos impostos tanto estaduais como federais e 32% fica em poder da Petrobras. As variações frequentes do preço da gasolina passaram a ser rotineiras na vida dos brasileiros. Tal fato se dá pela política da Petrobras, que permite reajustes diários no preço da gasolina, a qual é produzida nas refinarias. Os conflitos políticos e econômicos são os principais fatores para tais variações. Diante desse cenário, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, recomenda 9 propostas, tanto de caráter regulatório como de caráter tributário, para reduzir o preço dos combustíveis ao consumidor final.
Permitir que produtores de etanol vendam diretamente aos postos. Distribuidoras poderem ter postos de gasolina. Extinguir a vedação à importação de combustíveis pela distribuidora. Fornecer informações aos consumidores. Informar nome do revendedor do combustível, quantos postos possui e quais as outras máquinas que está atrelado a ele. Aprimorar a disponibilidade de informação sobre a comercialização de combustíveis. Repensar a substituição tributária do ICMS. Repensar a forma de tributação do combustível. Permitir postos com autosserviços. E repensar normas sobre o uso concorrencial do espaço urbano. Diante dos fatos apresentados, concluímos que o presente trabalho teve-se como objetivo responder perguntas voltadas a empecilhos envolvendo o ingresso do Brasil na OPEP e, ao mesmo tempo, buscou-se entender a composição do preço do combustível. Ao longo da pesquisa, concluímos que, mesmo com as riquezas do pré-sal, o país não consegue se sobressair quando o assunto é petróleo, pois, além dos desafios envolvendo tecnologia, temos também entraves políticos, econômicos e tributários. O Brasil, diferente de outros países, não tem uma administração satisfatória para fazer com que ao menos uma parte do ganho monetário com petróleo seja destinada à extração e manufatura do óleo. Boa parte dos recursos do petróleo está concentrada em determinados estados. Consequentemente, isso acaba gerando um desequilíbrio na repartição da receita tributária entre os estados que não produzem petróleo e os que produzem. As fracas fiscalizações das contas públicas com a falta de discricionariedade da lei servem para que os governos, tanto estaduais quanto federais, utilizem as receitas que são obtidas com petróleo para diversas finalidades, como quitação de dívidas, despesas com servidores públicos e etc. Pode-se citar também os problemas atuais envolvendo a Petrobras, uma empresa governamental que está envolvida em diversos escândalos, o que causa falta de credibilidade tanto no mercado nacional quanto internacional. Sobre a variação repentina do preço do combustível, pode-se concluir que seu aumento afeta a vida do brasileiro em diversos aspectos, pois acarreta o aumento do preço de diversos produtos. Tal fato se dá pela logística interna brasileira, onde a circulação dos produtos até o consumidor final acontece com o uso de caminhões. Porém, nem sempre a queda do preço do combustível consegue afetar positivamente o preço de alguma mercadoria, pois o efeito da queda é tão repentino que acaba por não refletir no giro das empresas. Por isso, o ideal seria a queda e estabilização do preço do combustível. Dessa maneira, acabaria afetando positivamente o preço de qualquer mercadoria, o que aqueceria a economia nacional.